Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandre e hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico: alongamento estático versus alongamento dinâmico. Qual é a melhor utilização para cada um e se dá para utilizar os dois? Quem estiver assistindo esse vídeo, curte, se inscreve aqui no canal e compartilha com um amigo que precisa ver. Pessoal, dentro do campo do condicionamento físico e do treinamento de força, existe esse pêndulo, onde as pessoas ficam discutindo, mas é melhor usar um, é melhor usar o outro, é melhor não usar um, é melhor só usar o outro, e por aí vai. Pessoal, então antes de uma sessão de treinamento, seja uma luta, um jogo, seja um próprio treino, o que é a melhor forma, o que é a melhor coisa para a gente fazer? É o aquecimento dinâmico. A melhor forma de a gente evitar lesão é fazendo um aquecimento dinâmico, ok? Porém, falta de flexibilidade é a maior causa de lesão. Então, o nosso aluno ele deve aquecer para não se lesionar, ok? Mas as lesões elas acontecem por causa que esse aluno não tem flexibilidade. Então, a flexibilidade também é importante ser trabalhada. Então, pessoal, antes desse nosso aluno ir praticar a sua atividade, é importante que ele faça pelo menos o aquecimento dinâmico. O ideal seria que ele fizesse o alongamento estático e em seguida fizesse o alongamento dinâmico. Mas fica até o final do vídeo aí que lá no final eu vou dar uma dica mais interessante ainda e vou explicar melhor essa relação. O nosso tecido muscular, pessoal, o nosso músculo, ele muda de duas maneiras, em comprimento e a outra maneira em densidade. Densidade muscular, comprimento muscular e densidade muscular. Comprimento, ele muda. Como que ele muda em comprimento? Quando a gente trabalha com alongamento. Então a gente faz alongamento e o nosso músculo sofre uma deformação e fica mais comprido. E a outra maneira é densidade. Como que a gente diminui a densidade desse músculo? Com o rolo, fazendo a liberação miofascial. O rolo ou uma terapia manual, mas o mais convencional, mais fácil, que tem uma utilização mais prática, é o rolo. E por que esses dois aqui, ó, eles estão, vamos dizer assim, de certa forma, se complementando aqui? Vou fazer aqui uma analogia com vocês. O nosso aluno ele vai alongar, certo? Ele tem que tocar a mão lá na ponta dos pés. E aí ele não consegue, ele não chega lá, porque a musculatura posterior dele está muito encurtada. Aí o que a gente faz? Passa um rolo e diminui a densidade dessa musculatura. E o que é isso? É como se nós tivesse ali no meio do nosso músculo, pessoal, um nó. Pense num nó numa corda. O que acontece quando a gente puxa as duas extremidades dessa corda e tem um nó ali no meio? Esse nó fica mais forte, ele aperta, esse nó serra mais. E é exatamente a mesma coisa que acontece com o nosso músculo quando a gente tem ali um ponto gatilho, um ponto de contratura no meio do nosso músculo. Então é interessante que a gente primeiro diminua a densidade, que a gente diminua aquele ponto gatilho para em seguida fazer o alongamento, certo? Isso aqui para o alongamento estático. Pessoal, e outra coisa bem interessante também é vocês fazerem o alongamento, tanto vocês quanto para o aluno de vocês, frio. Por que frio? Quando a gente faz o alongamento frio, pessoal, o nosso músculo tende a não voltar ao tamanho original. Ele sofre aquela deformação plástica e fica. Quando a gente faz esse aquecimento com o músculo quente, depois de uma partida ou depois de realizar o aquecimento dinâmico, o nosso músculo tende a voltar ao tamanho original. Então ele não sofre essa deformação plástica de quando a gente faz quando está frio, certo? Então é interessante fazer o alongamento frio. Em seguida, fazer o alongamento dinâmico, aquecer bem a musculatura antes de realizar a atividade. Como que a gente pode trabalhar o alongamento estático, pessoal? A gente deve trabalhar o alongamento estático com uma certa intensidade. Não pode ser aquele alongamentinho, só faz de conta ali que está alongando. Não, o alongamento, pessoal, ele tem que ter uma certa intensidade. O aluno tem sim que sentir um certo desconforto na hora que estiver alongando. Por que isso? Porque se for um pouco desconfortável, quer dizer que a gente está dando um estímulo adequado ali para aquele músculo e ele vai ganhar amplitude de movimento. Ele vai alongar, ele vai ficar mais comprido e é isso que a gente quer. Para quê? Para evitar lesão,
para melhorar a performance do nosso aluno, para que ele consiga realizar o movimento sem gerar uma compensação, porque um músculo encurtado tende a gerar ali uma disfunção naquele movimento que ele está executando, seja qual movimento for. Essas informações aqui, pessoal, eu tirei do livro de Gray Cook. Então, ele fala, né, da importância de a gente realizar esse alongamento frio, porque quando o nosso aluno está aquecido, o músculo tende a voltar ao tamanho original, e ele também fala que é melhor que o nosso aluno não tenha flexibilidade do que ele seja muito flexível em um ponto só, entenderam? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é interessante que o nosso aluno ele tenha flexibilidade em diferentes planos de movimento, do que ele seja flexível apenas em uma região. Por exemplo, que ele consiga só encostar as mãos lá na ponta do pé e todo o resto da musculatura dele é toda encurtada. Ou que ele consiga fazer uma abertura total de pernas e não consiga encostar as mãos lá no chão, certo? Então é melhor que esse aluno seja todo encurtado do que ele seja muito flexível apenas em um ponto. Ok, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Então, que vocês trabalhem a flexibilidade de uma forma geral com os alunos de vocês, certo? Essas citações e todo esse texto aqui eu tirei do livro do Michael Boyle e Gray Cook. Certo? Então, pessoal, como que fica a organização do início da sessão de treinamento desse aluno? Aqui no estúdio eu trabalho da seguinte maneira. A gente faz primeiro o rolo. Para quê? Para diminuir a densidade daquele músculo e diminuir os pontos gatilhos. Em seguida, faz um alongamento estático para aumentar o comprimento daquele músculo, aumentando a amplitude dos movimentos, a amplitude articular dos movimentos daquele aluno, para que a gente tenha um leque maior de exercícios para trabalhar com esse aluno. E por último, um aquecimento dinâmico para tirar o sangue de dentro do nosso centro do corpo, onde ele está ali fazendo só a manutenção dos nossos órgãos, e realizar a sessão de treinamento, então, levando mais sangue para os nossos membros, aquecendo, então, de uma forma mais dinâmica, evitando, assim, as lesões durante a sessão de treino. Então, se a gente quer ter um atleta ou um aluno saudável por mais tempo, por um longo período de tempo, é importante a gente trabalhar os alongamentos estáticos, certo, pessoal? Buscando aumentar o comprimento do músculo. E para que a gente tenha um aluno saudável e que ele não se lesione durante a sessão de treino, é interessante que ele faça o alongamento, o aquecimento dinâmico, ok? Então, a longo prazo, a gente alonga de uma forma estática, e a curto prazo, na sessão de treino, a gente alonga, aquece de uma forma dinâmica, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui, curte, se inscreve no canal e compartilha com um amigo. Isso é bem importante e vai me ajudar a criar mais conteúdos aqui para vocês. Certo, pessoal? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!